Larissa, você está nisso há um tempo. A senhora Maria não ficará satisfeita conosco, disse Igor, sorrindo para sua filha, que estava fazendo birra na frente do espelho. Ela tem apenas 5 anos. Ela se comportava com um nível incomum de seriedade, o que trazia um sorriso constante não apenas ao rosto de seu pai, mas também aos seus cuidadores. Maria, sua professora do jardim de infância, diria que em todos os anos de experiência dela, nunca havia visto uma criança tão única. Às vezes, Igor chegava em casa cansado, desejando um pouco de paz e silêncio, mas Larissa imediatamente se sentava ao lado dele e fazia uma pergunta que ele deveria ter estado contemplando por um tempo. Por que sonhamos? Ela perguntou um dia assim que Igor se acomodou no sofá. Ele sorriu, com o cachorro no colo, e respondeu: essa é uma pergunta excelente, minha pequena inteligente. Sonhamos porque nosso cérebro nunca para, mesmo quando estamos dormindo. E ele cria pequenas histórias e imagens que vemos em nossos sonhos. Mas Larissa não ficou satisfeita e perguntou: mas por que temos sonhos diferentes? Eu sonhei com uma aprendiz e o Johnny da pré-escola disse que se viu em uma espaçonave. Cada pessoa é única e todos temos pensamentos e desejos diferentes. Além disso, nossos cérebros nos mostram coisas que aprendemos durante o dia. É por isso que temos sonhos diferentes. Mas o que os cérebros fazem quando estamos acordados e não sonhando? E assim continuou até que Igor esquecesse completamente que havia querido deitar com os olhos fechados em completo silêncio apenas alguns minutos atrás. Isabela, esposa e mãe de Larissa, às vezes dizia: sabe, querido, nossa filha me assusta às vezes. Sua lógica vai além de uma criança de 5 anos e suas perguntas às vezes me deixam sem resposta. Igor apenas ria. Querida, mas isso é uma coisa boa. Olha para ela. Ela tem apenas 5 anos e já ganhou um prêmio de criatividade, como se estivesse na escola. Era verdade. Igor e Isabela estavam muito orgulhosos de sua filhinha e sempre prestavam atenção aos seus desejos e opiniões. Em geral, as pessoas ao redor deles, seus amigos, nunca paravam de admirar a família de Igor, colocando-os como exemplo para todos. Parecia que nada poderia abalar seus laços fortes. No entanto, como costuma acontecer, mesmo em vidas aparentemente perfeitas, desafios e problemas inesperados surgem. Igor estava perdido em pensamentos e quase passou direto por uma pré-escola. Ele tinha muito com que pensar, sua amada esposa Isabela estava agindo de forma estranha nas últimas semanas. Ela parecia assustada, evitando contato visual, como se estivesse escondendo algo dele. Quando perguntada se estava tudo bem, ela respondia de uma maneira que mudava rapidamente de assunto. Isso poderia significar que ela não estava lhe contando algo, seja um pequeno contratempo ou um grande problema. Eles sempre tiveram um relacionamento baseado na confiança. Igor e Isabela se conheceram na universidade. Ambos estavam correndo para a primeira palestra e acabaram presos em um dos antigos e não muito confiáveis elevadores. Isabela estava apertando os botões de emergência com esperança, mas nada estava acontecendo. O jovem casal teve que ligar para seus amigos para notificar as autoridades. Tudo o que podiam fazer agora era esperar pela ajuda chegar. Não estava claro quanto tempo levaria, mas eles não se desanimaram e começaram a brincar. Igor pegou um microfone improvisado e, com voz de apresentador, começou: senhoras e senhores, bem-vindos a um episódio muito especial do nosso programa de TV, onde estamos presos em um elevador e temos as histórias mais fascinantes para vocês. Interpretando o papel de anfitrião, Igor perguntou a Isabela: como você se sente aqui? Isabela, que estava à beira de um ataque de pânico induzido por claustrofobia, rompeu em risos. Estava claro que a criatividade de Igor havia relaxado um pouco, sentindo que ela ainda estava em pânico. O próprio Igor respondeu à pergunta com voz engraçada. Ah, é um lugar bastante romântico para um encontro, mas eu preferiria um restaurante no terraço. Eles riram da piada e continuaram conversando. Meia hora passou voando como se fossem apenas alguns minutos.
Finalmente, o elevador começou a se mover. Igor e Isabela estavam livres e, com um sorriso, perceberam que esse incidente havia levado a um encontro memorável. A partir desse dia, eles se tornaram bons amigos e sempre lembravam dessa história engraçada. No entanto, Igor começou a ver mais do que apenas uma amiga na bela garota. Ele admirava sua beleza, ficava impressionado com suas ações e se sentia feliz por estar perto dela. Levou um tempo para confessar seus sentimentos, temendo que, se ela não retribuísse, ele poderia perder a amizade deles. Mas não poderia continuar assim. Um dia, Igor decidiu dar o passo. Ele convidou Isabela para um passeio. Ela ficou surpresa ao vê-lo segurando um enorme buquê, mas ficaria ainda mais impressionada com suas palavras sobre estar apaixonado por ela há um tempo. Naquele dia, Igor descobriu que ela estava nutrindo os mesmos sentimentos por ele. Eles riram e concordaram a partir desse dia em não guardar segredos um do outro. Eles namoraram por muito tempo e se casaram logo após a formatura. Eles planejaram tudo com antecedência e, assim, veio Larissa. O próximo passo em seus planos era abrir uma pequena loja de alimentos orgânicos. Eles estavam economizando dinheiro e, no próximo ano, deveriam começar a tornar seu sonho realidade. Ele amava Isabela, adorava sua filha e faria qualquer coisa por elas. Ao mesmo tempo, ele sabia que Isabela faria o mesmo. Foi por isso que seu comportamento recente o alarmou e o entristeceu. Às vezes, ele pensava que Isabela poderia ter outro homem. Mas ele imediatamente afastava esses pensamentos. Era doloroso demais para ele sequer contemplar o passado. Igor não queria que a história se repetisse. Não queria reviver os horrores do relacionamento de seus pais. Sua família, aquela em que ele foi criado, a que todos ao seu redor consideravam perfeita, estava longe disso na realidade. Ele se lembrava vividamente daquele dia como se fosse ontem. Ele tinha voltado mais cedo da escola porque estava sofrendo de uma dor de cabeça latejante, e o professor o tinha autorizado a sair assim que ele chegou em casa. Ele imediatamente ouviu as vozes altas de seus pais. Ele entrou na sala de estar e chegou bem a tempo de testemunhar seu pai, sua mãe. Ele foi jogado de volta no sofá pela força do golpe, soltando um gemido suave de dor. Seu pai tinha um olhar sinistro no rosto. Moveu-se em direção a ela, e Igor, sem pensar, se colocou entre eles. Deixe ela em paz, foi tudo que o garoto pôde gritar, segurando as lágrimas que ameaçavam escorrer. A ideia de tanta violência era tão estranha para ele que simplesmente não conseguia compreendê-la. Seu pai parou na frente dele com punhos cerrados. Ela é a culpada por tudo. Você entenderá isso em breve, mas Igor não recuou. Ele ficou ali entre sua mãe e seu pai, enfrentando o olhar de seu pai sem piscar. Seu pai apenas o ignorou e se afastou, deixando sua mãe chorando. Ela chorava, abraçando Igor com força, murmurando palavras ininteligíveis, ocasionalmente lançando soluços. Igor pegou frases como desculpe, e, você entenderá um dia, de fato, ele entendeu o que sua mãe quis dizer, mas apenas anos depois. O que se seguiu foi um doloroso divórcio. Seu pai, João, tinha muitas conexões. No tribunal, ele conseguiu obter a custódia de Igor. Além disso, os advogados de seu pai pintaram sua mãe, Bianca, de forma tão negativa que o tribunal a proibiu de se aproximar de seu filho no tribunal. Sua mãe chorou, segurando suas mãos com força. Mas Igor ficou em silêncio, imóvel, sem olhar para ela. João disse a ele que sua mãe os havia traído, que ela tinha outro homem e que o havia escolhido em vez deles. A realização foi dolorosa, profundamente dolorosa e amarga. Conforme Igor crescia, ele começou a entender que as coisas não eram tão simples quanto ele pensava. Seu pai era um homem cruel quando ele era pequeno, ele via, mas não atribuía importância a muitas coisas com frequência. Sua mãe tinha hematomas e cortes, que ela explicava como acidentes devido à sua falta de jeito.
Igor não conseguia lembrar de um momento em que sua mãe expressava abertamente suas opiniões ou desafiava seu pai nos tempos recentes. Ela raramente sorria, exceto quando estava sozinha com ele. Um dia, revirando coisas antigas na despensa, ele encontrou um caderno fino. Ele revelava muitos eventos e circunstâncias da vida de sua mãe, os momentos que ela não ousava guardar para si foram despejados nesta confissão. A partir do que leu, Igor deduziu o seguinte: Bianca, sua mãe, havia suportado o tratamento horrível de seu marido com fortitude, sempre se esforçando para ser uma boa esposa desde o início. Ela se sentia endividada com ele no início de sua vida casada. Bianca havia notado os traços cruéis de João. Ele nunca tolerava objeções, controlava tudo em casa, a proibia de trabalhar, restringia suas interações sociais e podia perder a calma por qualquer motivo. A principal causa de sua raiva era o ciúme. Ele desconfiava de todo homem ao redor de sua esposa. Bianca sempre acreditou que se ele estava com ciúmes, significava que ele amava. Então Igor nasceu. Sua jovem mãe transferiu todo o seu amor e cuidado para ele. Tudo aconteceu quando ela acabou no hospital após mais um escândalo provocado por seu marido. Compreensivelmente, ela não compartilhou o motivo real com ninguém devido a complicações. Ela teve que ficar no hospital por cerca de 10 dias. Durante esse tempo, ela foi cuidada por um jovem médico que acabou sendo sensível, gentil e atencioso. Ele mostrou interesse em cuidar dela, a tratando de maneira diferente dos outros pacientes. E foi assim que aconteceu após um longo período de negligência, falta de atenção e carinho, ela se afeiçoou a esse homem. Foi apenas uma interação inocente. O médico ligava periodicamente para ela, citando a necessidade de monitorar as condições de seus pacientes. Ele dava conselhos profissionais, pedia para que ela cuidasse de si mesma. Depois, durante uma das consultas de acompanhamento, o médico convidou Bianca para tomar um café. Aos poucos, tudo evoluiu para um relacionamento romântico. O homem a instou a deixar o marido e ir até ele o mais rápido possível. Ele até se ofereceu para confrontar seu marido juntos. No entanto, Bianca insistiu em lidar com a situação por conta própria. Ela não queria enganar João, mas tinha medo de sua reação. Ela também estava preocupada que seu jovem filho não entenderia. No entanto, ela finalmente decidiu confessar, porém, ela nunca poderia imaginar que seu marido descobriria tudo muito antes. E assim aconteceu o inevitável. Igor agora entendia claramente o quão difícil era para sua mãe em sua casa. Ele sentia saudades dela e frequentemente perguntava a seu pai sobre seu paradeiro, apenas para ser recebido com gritos. Ele resolveu que, uma vez que se tornasse independente, definitivamente a encontraria. Mas, assim que completou 16 anos, seu pai lhe deu uma carta. Revelava que sua mãe não estava mais viva. Sua irmã havia pedido que Igor fosse ao funeral porque ela sentia falta e repetia seu nome no leito de morte. No entanto, a carta havia sido enviada 2 semanas antes e, a princípio, Igor pensou que fosse devido a um atraso no correio, mas depois percebeu que seu pai havia segurado a carta de propósito, tornando inútil a sua ida. Igor nunca perdoou seu pai por esse ato. Assim que completou 18 anos, ele deixou o diário de sua mãe na frente de seu pai e saiu às pressas de casa. Depois disso, ele não o viu mais. Apenas ocasionalmente ligava para verificar se ele estava bem, mas suas conversas nunca se estendiam além de perguntas formais. Nenhum nem outro encontrava as palavras certas para o outro, e a interação entre eles sempre terminava ali. Pai, você não esqueceu que estamos indo ao parque hoje? Igor voltou à realidade e entrou no carro. Desculpe, Larissa. Eu estava pensando. Larissa levantou o dedo indicador. Pai, você não pode se distrair ao volante, especialmente quando há crianças no carro. Ele sorriu. Sim, eu sei, querida. Prometo que não vai acontecer de novo. Larissa ficou satisfeita com a resposta e saiu do carro. Senhora Maria,
Igor fez um sinal para a cuidadora, que, empurrando Larissa em direção à porta, se aproximou dele. Larissa estava reclamando que Enzo estava incomodando as meninas. E parece que ela está planejando resolver a situação. Você poderia dar uma olhada nela, por favor? Igor se despediu com um aceno de mão e foi para o trabalho. Ele tinha um dia difícil pela frente. E à noite, Isabela iria buscar Larissa depois do café da manhã. Larissa, ao ver Enzo, decidiu acertar as contas. Enzo estava pronto para a confrontação, e a situação se transformou em uma briga séria. Quando a senhora Maria, a cuidadora, conseguiu intervir e separar os dois, a menina tinha um arranhão no nariz. O ferimento era pequeno, mas a deixou chateada. Vamos até nossa enfermeira. Ela pode dar uma olhada, sugeriu a senhora Maria. Larissa concordou. Ela não queria parecer desleixada. Vitória, a enfermeira, deu a ela um sorriso gentil. Ela estava apenas no 3º dia desse trabalho na creche, mas estava adorando o trabalho, a equipe e as crianças. Qual é o seu nome? Vitória perguntou. Larissa, respondeu a menina, estudando cuidadosamente a jovem enfermeira. E eu conheço você, acrescentou Larissa. Vitória sorriu. É mesmo? E de onde? Sua foto está na carteira do meu pai, disse Larissa. A senhora Maria levantou uma sobrancelha e Vitória corou de surpresa. Ela nem sequer tinha um namorado no momento. Ela não conseguia imaginar em cuja carteira sua foto poderia estar. Larissa, isso não pode estar certo, contestou a senhora Maria. É verdade. Está lá há muito tempo, insistiu Larissa. Vitória olhou impotente para a senhora Maria, mas a mulher mais velha apertou os lábios e a olhou com um leve tom de hostilidade. A senhora Maria sempre acreditou fortemente em valores familiares e fidelidade, e imediatamente suspeitou que Vitória estivesse tendo um caso com Igor. Naquela noite, quando Isabela veio buscar Larissa e ouviu sobre a briga do professor da creche, Larissa disse: Mamãe, a senhora Maria não contou tudo para você. Ah, o que ela deixou de fora? Isabela perguntou, sorrindo para a filha. Temos uma nova enfermeira, e a foto dela está na carteira do papai. Isabela quase deixou Larissa cair. Ela deve ter ouvido errado. Você tem certeza de que isso pode ser verdade? Ela gaguejou. É, mãe, você não viu? Olha, aqui está ela. Larissa apontou para Vitória, que estava saindo do prédio da creche e indo para o ponto de ônibus. Uma mulher jovem, alta e bonita. O coração de Isabela se apertou dolorosamente. Pensamentos assustadores começaram a invadir sua mente. Ela estava ansiosa, insegura sobre como discutir certas notícias com seu marido. Agora parecia que não havia necessidade para essa conversa. Ela havia assumido que essa notícia seria significativa para Igor. Ela havia juntado coragem para contar a ele que estava grávida. Apesar de Igor descrever entusiasticamente sua vida futura juntos, Isabela não queria seguir o caminho planejado. Ela realmente queria esse bebê, e parecia que esse bebê seria desejado apenas por ela. Larissa percebeu a mudança de humor de sua mãe, mas sábia, manteve-se quieta enquanto voltavam para casa em silêncio. Igor voltou para casa tarde do trabalho. Estranhamente, Isabela não o cumprimentou. Isso nunca havia acontecido antes. Mesmo quando ele voltava no meio da noite, sua esposa dormindo levemente sempre se mexeria e se levantaria para encontrá-lo. Mas desta vez, silêncio. Isso só confirmou para ele que algo estava errado em sua família. Isso precisava ser abordado. Sua mente estava cheia de pensamentos selvagens e seu coração estava pesado. Silenciosamente, ele se deitou, ciente de que Isabela não estava dormindo. Ela estava fingindo dormir de maneira convincente, mas ele escolheu não reconhecer isso. Ele esperaria até amanhã. Se Isabela não quisesse conversar agora, ele respeitaria o silêncio dela.
Mas pela manhã, eles chegariam ao fundo disso. Qualquer que fosse o problema, eles sempre resolviam as coisas juntos. A manhã chegou, e ele acordou com o som da agitação vindo da cozinha e a voz descontente de suas filhas. Ele quase tinha dormido demais. Larissa já estava se arrumando na frente do espelho, observando o arranhão enquanto estava na cozinha. Ele entrou e sentou-se ao lado de sua filha. Querida, o que aconteceu com o seu rosto? Não me diga que você acabou brigando com o Enzo afinal. Ele perguntou, soltando um suspiro. Mas agora ele vai pensar 2 vezes antes de mexer com alguém, respondeu ele, enquanto Larissa olhava para ele, chateada. Igor deu um sorriso caloroso e a beijou suavemente no nariz. Bem, agora vai cicatrizar muito mais rápido. Ele olhou para a esposa. Não é, querida? Isabela se virou para ele e disse com firmeza, Igor, precisamos conversar. Eu estava prestes a sugerir isso. Vamos conversar, respondeu o homem, ainda sorrindo, mas a dúvida já estava se infiltrando em seu coração. Isabela olhou por um longo momento, depois se levantou abruptamente, correu para o corredor e voltou com um arquivo claro na mão. Eu venho tentando descobrir como te contar isso, por onde começar. Eu estava com medo de como você reagiria de qualquer maneira. Eu estou grávida. Igor sorriu por um momento, mas rapidamente percebeu pela expressão de sua esposa que havia mais. Eu não estou planejando interromper a gravidez. Sim, nós não planejamos isso, mas isso não é importante agora. Eu sei sobre você e sua enfermeira. Igor foi pego de surpresa por essa reviravolta inesperada. O marido piscou confuso. Eu não entendo. Repita isso. Que enfermeira? Que enfermeira? Isabela revirou os olhos. Igor, pare com a farsa. Eu sempre confiei em você. Eu pensei que você nunca me trairia. Mas agora me sinto como uma completa idiota. Como você pôde fazer isso? Como se não bastasse você estar me traindo com uma enfermeira do jardim de infância. A Larissa também disse que você tem fotos dela na sua carteira. Eu vi essa garota. Jovem, bonita. Pelo menos 10 anos mais jovem que você. Claro. Eu suponho que eu simplesmente não sou mais atraente. Igor fechou os olhos e massageou as têmporas, sua cabeça doía pela sobrecarga de informações. A alegria de descobrir que ele teria um bebê foi ofuscada pelo contexto em que a notícia foi entregue. O que diabos a enfermeira que eu nunca nem vi tem a ver com isso? Querida, você está fora de si? Eu já te dei motivo para duvidar de mim? E eu não tenho nenhuma foto na minha carteira. Ele saiu do quarto. Ele voltou com sua carteira. Ele abriu. Ela continha cartões de crédito, documentos, dinheiro para a família deles. E atrás, uma foto antiga. As únicas fotos que eu tenho são nossas e da mãe. Isso é tudo. Então Isabela e Igor trocaram um olhar. E então, em uníssono, disseram, Larissa, você pode vir aqui? Sua filha entrou na cozinha e deu uma olhada estranha nos pais. Ela estava assustada. Ela nunca tinha ouvido sua mãe e seu pai gritarem um com o outro assim. Larissa, que foto você estava falando? A menina apontou para a foto nas mãos de seu pai. Essa aqui. É nossa enfermeira. Igor e Isabela se vestiram em 3 minutos e, em 5, estavam acelerando o carro em direção à creche de sua filha. Sinceramente, Igor não conseguia entender como isso poderia ser possível. Sua mãe era aquela, e aquela garota era muito jovem. Isabela foi deixar sua filha em seu grupo e depois se juntou a Igor. Ele foi direto para a ala médica. Vitória olhou surpresa quando um homem adulto entrou apressado. Olá, posso ajudá-lo? Parece que eu preciso da sua ajuda, ele disse, recuperando o fôlego depois de correr atrás do pai de Larissa.
Vitória de repente se lembrou do incidente de ontem. Ela se sentiu extremamente desconfortável sob o olhar longo e intenso do homem. Ela já estava se levantando para acompanhar o homem para fora quando ouviu uma pergunta: com licença, o nome da sua mãe era Bianca? Sim. O que tudo isso significa? E como você conhece minha mãe? A garota ficou completamente confusa quando o homem de repente começou a chorar. Suas mãos tremiam. Ele tirou uma foto antiga do bolso e a colocou na frente dela. Ele levou a mão molhada ao rosto e disse suavemente: ela também é minha mãe. Parecia que o homem queria dizer mais alguma coisa, mas ele apenas afundou em uma cadeira, sem tirar os olhos dela. Vitória se sentou também. Os segundos se arrastaram. Os dois ficaram sentados em silêncio, olhando um para o outro. Finalmente, Vitória foi a primeira a falar. Mas como? Como isso é possível? Eu pensei que nunca encontraria meu irmão. Eu havia desistido de todas as tentativas de te encontrar. O homem se animou. Você estava me procurando? Então a mamãe te contou sobre mim? Quanto você sabia? Muito pouco. Só o seu nome, e depois o seu endereço, mas quando cheguei lá, encontrei uma família que não sabia nada sobre os donos anteriores. Justo quando ele estava prestes a fazer mais perguntas, houve uma batida na porta, e sua esposa, Isabela, e a senhora Maria entraram. A senhora Maria estalou a língua em desaprovação e lançou um olhar gélido à Vitória. No entanto, Igor não percebeu isso, pois sussurrou calmamente para a Vitória: esta é minha esposa, Isabela. Isabela, esta é minha irmã mais nova. As mulheres ficaram em silêncio atordoadas. Os cantos dos lábios de Isabela se levantaram um pouco, como se o peso tivesse sido tirado de seus ombros. Agora que todos os mal-entendidos haviam sido resolvidos, eles tiveram a oportunidade de conversar. Igor tinha 1 milhão de perguntas, que ele despejou em sua recém-encontrada irmã. Ela sorriu e começou a contar sua história desde o início. Vitória tinha sido uma criança curiosa e alegre. Sua infância foi passada em uma pitoresca cidadezinha, cercada por pais amorosos e atenciosos. Seu pai trabalhava como médico no hospital local. Sua mãe cuidava da casa e cultivava lindas flores em seu jardim. Vitória adorava assistir a sua mãe transformar seu jardim em uma melodia enquanto cuidava dele, seu rosto irradiando felicidade absoluta. À noite, quando a família se reunia para o jantar, seu pai sempre a levantava nos braços e a girava, suas risadas enchendo o ar. Então eles se sentavam à mesa e se envolviam em conversas animadas sobre uma refeição deliciosa. No entanto, Vitória notava ocasionalmente sua mãe se perdendo em pensamentos, recordando algo triste e derramando lágrimas quando pensava que ninguém estava olhando. Quando Vitória perguntou sobre como sua mãe conheceu seu pai, ansiosa para ouvir a história de amor de seus pais, sua mãe compartilhava apenas pedaços e pedaços, frequentemente parando no meio da frase. Ela sempre pulava as partes de sua vida antes de conhecer o pai de Vitória. Um dia, enquanto procurava uma boneca no sótão que sua mãe havia guardado no verão anterior, Vitória tropeçou acidentalmente em uma caixa empoeirada escondida atrás de uma pilha de livros na prateleira. Dentro da caixa, havia fotografias, uma das quais mostrava um menino estranhamente parecido com ela nos braços de sua mãe. Surpresa com a descoberta, ela correu para mostrar à mãe. Mãe, olha o que eu achei. Vitória colocou as fotografias desgastadas na mão de sua mãe. Sua mãe deu uma olhada nelas e engasgou, prontamente sentando-se em uma cadeira próxima. Onde você encontrou isso, Vitória? Lá em cima, no sótão. Mas quem é esse menino? Mãe, ele se parece tanto comigo, lutando para encontrar sua voz. Sua mãe examinou a fotografia por um longo tempo. Finalmente, ela olhou para cima e sussurrou. O menino na foto é seu irmão mais velho. Após aprender sobre a história de sua mãe, a menininha abraçou e perguntou por que ela não tinha falado sobre isso antes. Sua mãe acariciou gentilmente seus cabelos.
Eu sempre tive medo de que se eu tivesse te contado sobre ele, isso faria a mentira mais forte. Eu queria que você crescesse e se apaixonasse, não conhecendo tristeza e dor. O que eu não podia imaginar era o quão sábia minha pequena garota se tornou, o quão crescida você está agora. Essa foi a primeira e última vez que Vitória ouviu falar sobre a existência de seu irmão de sua mãe. Pouco depois, seus pais se envolveram em um acidente de carro. O motorista do veículo que vinha na direção contrária perdeu o controle. Seu pai conseguiu sobreviver ao acidente, mas sua mãe, apesar de lutar por várias horas no hospital, não conseguiu resistir. Mesmo depois de todos esses anos, foi doloroso para Igor ouvir sobre a morte de sua mãe. Ele perguntou a Vitória o que aconteceu depois. Como você continuou? Depois disso, foi só meu pai e eu. Conseguimos superar os tempos difíceis, nos apoiando um ao outro. Fizemos de tudo e mais um pouco para garantir minha felicidade. Por isso, não perguntei a ele sobre você, temendo que isso lhe causasse dor. No entanto, quando completei 18 anos, ele me contou pessoalmente. Ele achou que eu tinha o direito de saber. Seu pai é um bom homem. Sim, ele é maravilhoso. Igor e Isabela ficaram em silêncio por um longo tempo. Então Igor disse arrependido, pense só nisso. Nós desperdiçamos tanto tempo. Mas Isabela, sentada ao lado de seu marido, colocou a mão sobre a dele e apertou suavemente. Ela olhou para Vitória com calor, sem arrependimento pelo tempo perdido. Cabe a nós decidir como usamos o tempo que temos agora. Vamos agir de uma maneira que não nos arrependamos de nada no futuro. Naquela noite, o casal convidou Vitória e seu pai para jantar antes de continuar com suas próprias tarefas. Mais tarde, na mesma noite, eles se reuniram novamente em um restaurante. O pai de Vitória, Caio, acabou por ser um homem muito agradável e culto. Igor observou com admiração enquanto ele demonstrava todo o seu cuidado por sua filha. Seus olhos quentes enquanto a observava e cuidava dela. No entanto, quanto mais ele observava sua irmã, mais um certo pensamento se insinuava em sua mente. Vitória, é claro, era muito parecida com sua mãe, mas seus olhos verdes salpicados de ouro eram completamente diferentes dos olhos cinzentos da mãe e dos olhos castanhos do pai. Eram exatamente iguais aos de Igor e de outra pessoa. Senhor Caio, posso lhe fazer uma pergunta? Ele se aproximou de Caio quando as mulheres, junto com Larissa, foram se refrescar. O pai dele olhou para ele e sorriu. Você tem me observado a noite toda. Eu seria o último tolo se não percebesse o que você queria perguntar. E sim, a resposta para a sua pergunta é sim. Igor ficou surpreso. Você sempre soube desde o primeiro dia? Afinal, a Bianca me contou imediatamente, e eu teria percebido ao longo do tempo. Mas a Vitória não sabe disso. Ele tirou os óculos, esfregou o nariz e continuou. Se você planeja contar a ela, por favor, escolha outro momento, não hoje. Claro, não se preocupe com isso. Obrigado. Aos olhos de Igor, Caio se tornou ainda mais digno de respeito. Afinal, ele tratava Vitória como sua própria filha, mesmo que ela não fosse biologicamente sua. Ele a proporcionou uma boa educação e sempre lhe deu amor incondicional. Igor olhou para Caio e seu coração se aqueceu com o conhecimento de que esse homem havia proporcionado pelo menos um pouco de felicidade à sua mãe em sua vida. Igor ficou profundamente grato a ele. No dia seguinte, pela primeira vez em muitos anos, Igor quis conversar com seu pai. João resmungou enquanto se levantava da cadeira e se dirigia à porta da frente. Ele ficou surpreso por alguém estar batendo em sua pequena loja de apartamento. Normalmente, os únicos visitantes que ele tinha eram entregadores de comida, e ele não estava esperando nenhum pedido. Então, ele se aproximou da porta com uma certa cautela. Quem está aí? Por favor, abra a porta. Sou eu. João ficou atordoado ao ouvir a voz de seu filho.
Talvez seu profundo senso de culpa e o desejo de se reconciliar com seu filho, somado à sua incapacidade de dar o primeiro passo, levassem a alucinações desse tipo, ele pensou. Ele deu um suspiro profundo e abriu a porta. Diante dele estava um jovem alto que o olhava nos olhos. Era realmente Igor. Incapaz de dizer qualquer coisa, o homem mais velho simplesmente se afastou, permitindo que seu filho entrasse no apartamento. Igor imediatamente começou a falar sem parar, sem olhar para o pai. Eu estava com medo de que se eu não viesse hoje, eu me arrependeria depois. Eu tenho algo para te dizer e precisamos resolver nossa relação de uma vez por todas. Me desculpe. O quê? Igor olhou para o pai e viu tanto remorso e dor em seus olhos que ficou surpreso. Ele havia assumido que seu pai discutiria com ele da maneira teimosa e inflexível de sempre, ou o ignoraria. Mas diante dele estava um homem envelhecido, corcunda, com um dos olhos verdes brilhantes que haviam perdido seu brilho com um único olhar. Era evidente que esse homem estava afundado no desespero há anos. Por favor, me perdoe por tudo, filho. Eu devo a você e à sua mãe muito. Eu me arrependo de tudo, como eu gostaria de poder consertar as coisas, mas temo que mesmo se eu pudesse viver minha vida de novo, agiria da mesma forma como antes. Foi apenas nos longos dias de solidão que me dei conta de quão errado eu estava. Pensei em te ligar tantas vezes, mas tinha medo de que você não quisesse me ouvir. Deus, como sou um covarde. Igor encarou seu pai, que agora não conseguia conter as lágrimas que havia segurado por todos esses anos. Essa conversa foi um momento pesado para João. Igor ouviu palavras sinceras de seu sempre rígido e arrogante pai pela primeira vez. Ele não havia imaginado o quanto isso o deixaria chocado. Pai. Eu não tinha ideia, suspirou. O pai olhou para seu filho com profunda preocupação nos olhos. Ele sabia que havia estragado muitas coisas em suas vidas. Filho, você me odeia, e eu te entendo. Eu não te odeio, pai. E definitivamente vamos falar sobre isso. Mas agora eu quero dizer outra coisa. Se não fosse por uma circunstância, para ser honesto, eu não sei se teria vindo te ver ou não. Igor se atrapalhou um pouco e, então, soltou que você tem uma filha. João o interrompeu abruptamente pela primeira vez, parecia ponderar, seu coração deu um salto. E ele pediu para se sentar. Igor contou a João tudo. Seu primeiro desejo foi conhecer Caio, onde no dia seguinte já estava sentado em sua frente. João mexia nervosamente com um botão de sua manga de camisa, sentado em frente a Caio. Ele quebrou o longo silêncio e começou a falar. Eu odiei você a minha vida toda. Eu te considerava um homem maligno que roubou minha esposa. Em seguida, olhou ao redor e viu as fotografias de Vitória, devagar. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia contê-las. Caio ficou em silêncio, oferecendo um sorriso fraco. Está tudo bem, João. Caio se levantou lentamente e foi até João. Ele segurou sua mão e lhe deu um forte abraço. João soluçava ainda mais e disse, me perdoe. Obrigado por tudo. Obrigado por criar minha filha e por se tornar o verdadeiro pai dela. Bianca nunca falou mal de você, e ela nunca guardou rancor. Ela só se lembra de que você a salvou uma vez, respondeu Caio, suas palavras apenas servindo para quebrar ainda mais o coração de João. Sinto muito. Eu sinto muito mesmo, com tudo que João podia repetir. Conhecer Caio foi uma verdadeira revelação para João. Ele viu nele um homem que, apesar de todas as dificuldades da vida, permaneceu comprometido e cuidadoso. João percebeu que esse era o tipo de pai e marido que Bianca e Vitória mereciam. Alguém capaz de dar a elas amor e apoio, alguém que ele mesmo nunca poderia ter sido para elas. João decidiu não perturbar sua filha e destruir o belo mundo onde seu pai era Caio. Foi uma decisão difícil de tomar. Ele não se considerava digno de ser chamado de pai dela. 6 meses se passaram. Vitória,
Por que está demorando tanto? Vitória estava segurando Larissa em seu colo, folheando as páginas de um livro ilustrado. Igor, acalme-se. Essa não é a primeira vez que você se torna pai, não é a primeira vez, mas desta vez é diferente. Vitória sorriu. Ela sabia o motivo, mas Isabela havia proibido estritamente que ela contasse a Igor. A porta se abriu, e a enfermeira saiu. Ainda está aqui? Igor olhou para ela com olhos cansados. Não se preocupe. Tudo correu bem. Claro, os meninos estão um pouco fracos, mas isso é normal quando são gêmeos. Tudo estará bem até amanhã. Ele piscou uma vez. Vitória conteve uma risada em seu punho. Igor lhe lançou um olhar severo. Você sabia que irmã você é? Ele então afundou na cadeira. Então o que você está dizendo é que tenho 2 filhos, a enfermeira assentiu, exatamente. Parece que sua esposa tinha uma surpresa para você. Igor ofereceu um sorriso bobo. A vida realmente está cheia de surpresas. Ele se levantou, abraçando a todos em um abraço em grupo. 2 filhos. Uau! Depois de voltarem para casa, toda a família organizou um grande jantar. Quando todos se sentaram, Caio olhou para o relógio e se levantou. Ele pediu a atenção de todos e começou a falar. Fico feliz que todos estejamos aqui. Estou muito feliz por vocês, Igor e Isabela. Peço desculpas pela decisão que tomei. Convidei seu pai, Igor. Ele olhou para Igor e todos ficaram em silêncio. Caio hesitou. Foi difícil esconder a pequena verdade de sua filha. Ele estava muito preocupado com como Vitória reagiria. Eu sei que ele já causou muita dor a Bianca, mas ele mudou e se arrependeu. Precisamos ser perdoadores e dar a ele uma segunda chance. João entrou na sala. Vitória sorriu e olhou para ele, mas seu sorriso desapareceu instantaneamente. Ela o encarou intensamente, lentamente, a compreensão surgiu. Vitória respirou fundo. Seus olhos ainda travados em João. Ela ficou em silêncio por um momento, deixando a revelação afundar. A sala estava carregada de tensão. Todos assistiram enquanto João se aproximava da mesa, seus olhos cheios de lágrimas, cheios de arrependimento e saudade. Olá, Vitória, ele disse baixinho. Ninguém disse nada. A sala estava silenciosa e todos esperavam pela reação de Vitória. Sinto muito, disse João. Sua voz mal era audível. Vitória sentiu um nó na garganta. Eu comecei, mas as palavras a falharam. João pareceu entender. Ele lhe ofereceu um sorriso triste e pequeno, acenando como se tivesse esperado essa reação. Tire o tempo que precisar, Vitória, ele disse. Esperei por tanto tempo. Posso esperar um pouco mais. Após aquela noite, a dinâmica da família mudou lentamente. Levou tempo, mas Vitória eventualmente se sentiu à vontade com a presença de João. Houve momentos constrangedores e mal-entendidos, mas eles superaram isso, fortalecendo seu vínculo dia a dia. Os 2 meninos saudáveis de Igor e Isabela trouxeram alegria e caos para suas vidas. Larissa adorava seus novos irmãos na família e prosperava. João se tornou uma parte regular de suas vidas, sempre um pouco distante, mas se esforçando para estar presente. Ele havia perdido muitos anos, mas estava determinado a aproveitar ao máximo o tempo que lhe restava. Quanto a Caio, ele observava com satisfação. Ele criou Vitória como sua própria filha e a amava incondicionalmente. Agora ele tinha a satisfação de ver sua família completa e em paz, sabendo que havia tomado as decisões certas.